Fala galera, Fábio Gideão aqui no Portal do Gida para uma entrevista aqui hoje extremamente especial. Ele é sargento das Forças Especiais do Brasil hoje. Ele é o primeiro caçador de operações especiais, né? Isso. E é o primeiro ali em destaque em operações contra o terror de Forças Especiais também. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Sargento Assombroso. Tudo bem, Sargento? Tudo bom? Como é que vai? Como é que Tudo tá bom? essa força? Tranquilo? Então, sargento da reserva, né? Sargento da reserva. O pessoal vai achar aí que eu tô na ativa. Não estou, tá? Já tô na reserva desde 2013. Sim, eu sou considerado o primeiro caçador de operações especiais do Brasil e também pioneiro do destacamento de contra-terror do 1º Batalhão de Forças Especiais. Esses aí são os principais destaques aí da minha história, né? Para nossa audiência entender, o que é um caçador de forças especiais, de operações especiais? O caçador, ele é o equivalente ali ao sniper, né? Muita gente entende, e é o termo internacional para esse tipo de vetor, né? O sniper. Se eu chegar, por exemplo, lá nos Estados Unidos e fizer a tradução bem direta de caçador para o idioma deles, vai hunter, ninguém vai entender nada. Então, Sim. Sniper é o termo mais utilizado. É como se fosse a mesma coisa, tá? Mas é como se fosse chofer e motorista. Sim, sim. É a mesma coisa. Então, o caçador ou o sniper, ele é um atirador de precisão, né, que ele faz um tiro de uma posição oculta contra alvos específicos. No caso do caçador de operações especiais, o que difere ele a parte técnica ali, o efeito do tiro é o mesmo, né? O que difere é o tipo de alvo. O caçador de operações especiais ele visa alvos altamente compensadores. Sim. Ele é uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta das forças especiais, né? De uma capacidade que o Exército tem de operações especiais. Ele é uma ferramenta que é utilizado em busca de alvos altamente compensadores, né? O que significa ser altamente compensador? É que ele desequilibra o teatro de operações para além do tático e o operacional. Ele pode desequilibrar o teatro de operações, a zona de guerra, a nível estratégico, político, quiçá econômico. Sim. Então, a formação é muito difícil, é muito cara e são poucos, né? Não forma em massa. Então, ele só será empregado se realmente for o alvo compensar. Ele não vai ser empregado em missões menos importantes. Para isso, sem desmerecer os caçadores regulares, né, ditos convencionais, essas missões menos que não vão impactar o teatro de operações a esse nível que eu falei, né, estratégico, político, que sai econômico, eles vão ser empregados ali em favor da manobra propriamente dita ali do terreno, sem impactar. Esse cara ele só age no conflito a nível internacional ou no conflito urbano também? Por exemplo, existem situações hoje no estado que precisa de um sniper lá. O estado ele pode chamar esse cara para ir lá atuar, não? Então vamos lá. Internamente ele pode ser empregado e externamente, como já foi empregado, em ambas as situações. No caso do combate urbano, resta lembrar que a gente tem as polícias, né? Tanto a Polícia Civil, a Polícia Militar, como a Polícia Civil, que eles têm esse vetor. Inclusive, eles têm caçadores de operações especiais, formados lá no COPESP, né? No Comando de Operações Especiais, né? Então, nas Forças Armadas, nós temos caçadores de operações especiais, basicamente dentro do Comando de Operações Especiais do Exército, e fora, né, nas forças auxiliares, chamadas forças auxiliares, as polícias, tem caçador também de operações especiais. Sniper, né? Sniper. Operações especiais. O pessoal usa mais o termo sniper quando é um atirador de precisão policial, que são utilizados normalmente em operações assim sensíveis, né? Tomada de refém,
principalmente tomada de refém, né, quando o indivíduo pega lá a população e usa como escudo, enfim. Normalmente. Tem um evento emblemático, né, que ocorreu há pouco na Ponte Rio-Niterói, onde um operador, né, um caçador de operações especiais do BOP, né, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele neutralizou lá o tomador, né, com sucesso. Para quem não lembra desse episódio, é o episódio que o Whitson desce do helicóptero comemorando lá. Teve esse detalhe. Sombroso, a gente tem visto aí na televisão o triste episódio aí do conflito Israel versus Hamas, né? E todos nós sabemos que, além da guerra física, isso é uma guerra híbrida também. A questão da informação, ela é muito importante e isso tem a ver muito com a guerra também. Você vê informações, às vezes, que não são verdadeiras e você vê a massa distribuindo isso como se fosse verdade. Talvez até uma estratégia até dos próprios países para poder atacar. Como você tem enxergado todo esse cenário aí desse conflito Hamas e Israel? Quando você ficou sabendo ali desse conflito, qual é a sua visão com relação a isso? Você já começa bem colocando o nome nas coisas, né? O conflito, né, a guerra lá, ela é entre Israel, um Estado democrático de direito, contra um grupo terrorista. Não é Israel contra a Palestina. Sim. Então, já começa por aí, né? Se já não bastasse, né, as complicações de um evento daquela natureza, ainda entra em cena o que a gente chama de dimensão informacional. A dimensão informacional. A guerra ela tem a dimensão física, a dimensão humana e a dimensão informacional. O que prejudica, todas essas dimensões são analisadas em qualquer conflito, sendo que a dimensão informacional ela tem a capacidade tanto de startar, né, uma reação de quem foi agredido, como pode neutralizar a resposta desse Estado, por exemplo, que foi agredido, no caso, o Estado de Israel. Então, é a propaganda contra, né? Então, a primeira coisa que temos que entender, né? A gente tem, enquanto cidadãos do mundo livre, a gente tem que colaborar para que aquilo não aconteça mais e, principalmente, que aquilo não se espalhe. Então, nós temos, todo cidadão, ele tem que fazer a sua parte. Se ele se informar a respeito do que está acontecendo lá e não comprar narrativas erradas, ele já está fazendo uma grande parte, né? Então, porque o brasileiro ele acha que é uma torcida de futebol, né? Que você tem que torcer para um lado e para o outro. E, na realidade, você tem que entender todo um contexto daquilo ali, né? Não é torcida. Então, obviamente, antes de começar a falar desse evento, prestar aqui minha solidariedade incondicional às forças de defesa de Israel, tá? A população, o povo de Israel, sobretudo as famílias, né, enlutadas com a perda dos seus entes queridos, né? Bom, é aquilo que eu falava. Primeiramente, você tem que dar nome às coisas. Então, definir as coisas é importante, né? Então, há uma definição doutrinária consensual, né? É um consenso a respeito do que é terrorismo, o que é terrorista, né? Basicamente, como é que se diz? As definições, elas convergem. Não? Então, vou citar aqui, por exemplo, a síntese da definição do Departamento de Defesa norte-americano e o Departamento de Estado norte-americano, né? Que entendem bastante de terrorismo, já sofreram com isso, logo, eles, como o pessoal fala, né, tem lugar de fala para falar sobre isso. Então, terrorismo é o uso da violência ilícita, reforçando, a violência ela sempre haverá. O problema da violência é quando ela é ilícita.
Enquanto ela é... Como é que eu tiro um grupo terrorista do terreno? Basicamente com violência, só que a violência autorizada, a violência lícita. Então, o uso da violência ilícita contra alvos não combatentes, ou seja, contra a população, com o intuito de incutir medo, com intenções de coagir ou intimidar tanto o governo como a sociedade, com vista a adquirir recursos, né, tanto na área política, e aí quando eu falo política, grana também, religiosa e ideológica. Então, basicamente, a violência ilícita praticada contra a população, exatamente o que aconteceu com Israel, é considerada terrorismo. Ah, sargento, mas o Conselho de Segurança da ONU não considerou o Hamas um grupo terrorista. Olha, a materialidade aconteceu. Os atos terroristas não aconteceram com aquela dinâmica toda. Ali teve um crime de guerra, ali ele usar a população civil para Exatamente. atacar Israel. Assim, tudo começou ali e eles estão tentando atribuir agora um crime de guerra a Israel por um possível ataque lá a um hospital, sendo que o crime de guerra já aconteceu no início, né? Ao usar a população civil ali já define eles como terroristas. Exatamente. Essa narrativa aí da imprensa, né, que se antecipou em imputar aquele ataque às tropas israelenses, está nessa parte aí do campo informacional, da contra-propaganda. Depois descobriu-se que tinha sido míssil, né, foguete lá da Jihad Islâmica, né? Por isso que eu falo, é uma guerra híbrida, né? O conflito de informação. Agora, Assombroso, a quem interessa essa guerra? Porque, assim, eu tive fazendo umas contas em casa, assim, mínimas, né? Foram quase 5 mil mísseis lançados em 24 horas ali em Israel. O grupo do Hamas ali, esses terroristas, lançaram sobre o Estado de Israel. Se você for analisar hoje, eu fui dar uma pesquisada, para construir um míssil hoje é em torno de 50 mil dólares a 100 mil dólares cada míssil. Quem financia isso tudo? Você acha que um dinheiro investido em 5 mil mísseis ali, ou muito mais do que isso que tem, não resolveria ali todo o problema ali de saneamento básico, todo o problema principal que eles precisariam ali? Qual o interesse de tanto financiamento nessa guerra? Será que é o mercado de armas? Eu não sei, é político? Qual é o interesse do financiamento dessa guerra? Não, o objetivo fim desses grupos que se organizam contra o Estado de Israel é a extinção do Estado judeu. Ponto. O objetivo final deles não é paz, não é acordo, mesmo porque já negaram vários acordos, inclusive muito interessantes. O objetivo deles é a extinção do Estado de Israel. Aí entrou, obviamente, que a gente chama de força de sustentação e a força de sustentação e a força subterrânea, né? São dois braços que trabalharam nisso aí. O Hamas não tinha aquela estrutura toda. São quase 500 quilômetros de túneis, né? Não teria como ter toda aquela estrutura. Só na primeira ofensiva eles lançaram 5 mil foguetes, né? Então não tem. Então, agora, até a extensão da faixa de Gaza ali, não tem como o cara calcular 500 quilômetros de túnel, daria no máximo 100 quilômetros. Mas aí estão já alegando a possibilidade de ter túneis um por cima do outro, um embaixo do outro, para chegar nessa estrutura. Quem financiou isso tudo? Porque tem tecnologia lá dentro, tem ar-condicionado, tem luz, tem gerador, tem tudo lá dentro. Então, o consenso entre os analistas é basicamente de que o Irã, né, ele é tanto essa força de sustentação como essa força subterrânea, né? Tanto ele ajudou logisticamente, né, como usou a sua inteligência, no caso a força subterrânea, nesse evento e em outros, né? Então é uma estrutura, um nível de planejamento muito sofisticado que não tem assim não é característica do Hamas, né? A forma com que foi feito. Então, o Irã tem todo o interesse em, por exemplo, Israel negocia, né, trata lá com a Arábia Saudita a questão ali da Arábia Saudita reconhecer o Estado judaico, né? O Irã não quer isso, né? O Irã não quer. O Irã trabalha
para ter a sua bomba atômica, com o fim, já falou isso, né, em extinção do Estado judaico. Então, diretamente ali, certamente, o Irã trabalhou nisso aí, com a sua força de sustentação e força subterrânea. E no Brasil, qual a influência desse conflito hoje no Brasil e como que os nossos governantes hoje deveriam se posicionar na sua visão aí relacionado a forças armadas especiais? Será que a gente teria que ficar atento? Pode refletir, respingar alguma coisa aqui no nosso país? Então, é o que eu falo. O mais grave dos posicionamentos que têm acontecido são os posicionamentos aí de certos políticos, né? Que, primeiro, eles desconsideram os assassinatos de 5 brasileiros. Desconsideraram, né? Correram para dizer que Israel é o agressor, que há uma equivalência, que é uma resistência por parte do Hamas, né? E desconsiderando ali que 5 brasileiros, pelo menos, foram assassinados lá. Outra coisa, eles não se alinham, o Conselho de Segurança da ONU ele não estabelece o Hamas como um grupo terrorista. Mas os Estados Unidos, a União Europeia, reconhece o Hamas como grupo terrorista. E fingem desconhecer o direito de Israel de autodefesa, que está lá no Conselho de Segurança da ONU. Está bem claro lá. O Estado que ele é atacado ele tem o direito à autodefesa. Sim. Então, se por um lado eles não aceitam, né, chamar o Hamas de grupo terrorista, porque não há uma deliberação a respeito disso no Conselho de Segurança da ONU, mas também não acatam lá, né, o direito de defesa, de autodefesa de Israel, que está, de qualquer Estado que é agredido, que está lá no Conselho de Segurança da ONU. Então, isso é patético, é vergonhoso, né? E um político de sugerir, né, a intervenção do Irã para mediar em um acordo de paz entre Israel e um grupo terrorista, isso só pode ser piada, né? Logo, o Irã. Então, é muito complicado. O Brasil já foi chamado de anão diplomático, né, em 2014, por conta de atitudes assim, incompatíveis com a situação. Então, há de se ter muito cuidado, responsabilidade, porque esse tipo de comportamento, esse tipo de narrativas acabam por reforçar, né, ali a ideia errada do Hamas de estar resistindo contra uma opressão e estar em busca de território e de paz, que é errada. Não, o Hamas, inclusive no próprio Estatuto do Hamas, ele fala, né, é bem claro lá, obliterar, né, fazer desaparecer o povo judeu. Isso é muito claro. E o Brasil está pronto hoje, cara, por um possível conflito contra um grupo terrorista como esse? Você acha que o Brasil tem condições de guerra? A gente sabe que as forças especiais ali, o exército de Israel, tem tecnologias assim absurdas. Parece que é um dos maiores exércitos ali do mundo, né? E você acha que o Brasil hoje tem condições de entrar num conflito desse tamanho, dessa dimensão? São realidades assim que são bem diferentes, né? Por um lado, principalmente ali no campo físico, né? O Israel está cercado de árabes e muçulmanos. O Brasil, a gente tem aqui, né, na nossa chamada tríplice fronteira, né? Brasil, Argentina e Paraguai, a gente tem uma grande comunidade ali árabe, né? Muitos praticantes do islamismo ali, e que constam dos relatórios do Departamento de Estado americano como área sensível para planejamento, recrutamento,
de terroristas, de grupos terroristas. Nós temos aqui pertinho da gente. E contra um enfrentamento disso aí, é muito imprevisível, né? Eu chegar aqui e falar, estamos prontos. Vai depender da magnitude da ação. Sim. Agora, quando a gente já começa, antes de ser atacado, primeiro, reforçar as narrativas erradas que estão sendo veiculadas aí e mostrar apoio a um grupo terrorista, ainda que indiretamente, né? Gente aí pregando, eu sou 100%, 100% não, 1000% Hamas. Não sabe o que está falando. Você acha que num conflito hoje no Brasil, essa divisão poderia destruir até o nosso próprio exército? Porque a gente teria gente lutando contra. E a gente vê todo um país hoje unido para combater um grupo terrorista. E você vê as ações ali da população apoiando os soldados que vão para a guerra, tu vê eles nas estradas dando comida e tal. Aqui a gente teria o contrário. Aqui a gente teria o cara deitando na frente do tanque, impedindo o cara de querer ir lá. Como a gente viu agora, grupos pró-terroristas ali, né? Fazendo manifestações aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que isso seria um ponto de fraqueza do Brasil nessa situação, essa divisão, e não aquele sistema único de patriotismo? Não, mas até em Israel tem essas criaturas, né? Que não dá para entender esse tipo de coisa. São pessoas que foram moldadas, né? Doutrinadas a ter uma aversão, inclusive, à própria estrutura do país, né? A própria população, o próprio país. Não dá para entender. Isso sempre haverá, né? Agora, a gente tem que analisar em que grau isso virá. Certamente ocorrerá. O Assombroso, além desses grupos, né, ideológicos contra toda essa situação, a gente tem também a imprensa, né, cara, trabalhando em conjunto aí com esses grupos e criando narrativas assim que pode também definir uma guerra ou também parar, como você falou no início, não é isso? É o campo informacional, né? E aí cabe um alerta, assim, primeiramente a velha imprensa, ok? Os partidos de esquerda aí, em sua totalidade, essas celebridades aí de frente para o mar, de beira de piscina, que sempre aparecem, fora os antissemitas, né, que estão sempre aparecendo aí, toda essa galerinha aí, pró-Hamas, que na verdade estão lá, alguns verbalizam mesmo, somos 1000% Hamas, outros não, pró-Palestina, que não é nada. Em última análise, é pró-grupo terrorista Hamas. Quando vocês não classificam aquilo que aconteceu lá como terrorismo, pior, né, vocês passam para as pessoas que há uma equivalência no que Israel tem feito lá, que é justo o que eles estão fazendo, porque existe uma resistência legítima. Se você que está aí, você considera isso aí uma equivalência, se considera isso aí uma guerra de resistência, desculpe, mas você é um doente moral. Você se alinha a eles. Né? E negar isso, né? Negar o óbvio é complicado. Então, primeira coisa que vocês têm que entender, que isso pode bater ou arrombar a sua porta. Um dia, eu acabei de falar aqui, nós temos aqui no sul do Brasil, na chamada tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai, nós temos uma comunidade árabe lá muito grande e que está no radar do Departamento de Defesa americano como local de homicídio, inclusive, e planejamento de grupos radicais. Um dia isso pode bater a nossa porta. Esse é o preço.
as famílias que foram mortas nos kibbutz, a maioria ali, se não a totalidade, kibbutz é juntos, né? Em hebraico juntos, em hebraico é kibbutz. São comunidades que foram instaladas lá no início do século XX, predominantemente famílias progressistas, socialistas, anti-armamento, que acreditam que tudo pode ser resolvido na conversa, tomando uma cervejinha, como alguém já falou aí. E, de repente, eles tiveram a porta arrombada e isso tudo aconteceu. Quando vocês transformam aquilo que aconteceu lá em algo natural, uma resistência do povo palestino, que é uma grande mentira, vocês estão abrindo uma brecha para um dia o terror bater nas suas portas. Pior, se bater só na porta de vocês, menos mal, na porta das pessoas inocentes. Sombroso, eu fiz uma pesquisa esses dias, estive analisando e dando uma pesquisada na internet. Fui pesquisar sobre taxa de mortalidade de homicídios nos países, né? E eles fizeram uma pesquisa de a cada 100 pessoas na cidade, qual era o número de taxa de homicídio. E aí eu fui dar uma olhada lá, Israel, Palestina, eles têm um número tipo 0, alguma coisa, 1 ponto alguma coisa, em comparação com o Brasil, com uma taxa de 23% de homicídios, né? Eu vou pegar essa pesquisa, vou divulgar aqui nos comentários para a gente ter um número exato, mas se eu não me engano, não sei se foi a cada 1.000 civis, 23% era... O número do Brasil era, assim, absurdo com relação aos números de países em guerra, né? Como que você relaciona tudo que a gente está vivendo hoje na segurança pública aqui no Brasil? Será que a gente tem uma guerra interna aqui e a gente está querendo olhar lá para fora, olhando lá para fora, esquecendo aqui do nosso próprio país? Como que você encara a segurança pública em tudo que a gente está vivendo aqui hoje, principalmente no Rio de Janeiro, com o aumento dessa violência? Bom, tem como fazer, sim, um paralelo com o que está acontecendo hoje lá em relação ao grupo Hamas, né? E o povo que vive ali na faixa de Gaza, os palestinos, né? O Hamas, assim como aqui, por exemplo, o Comando Vermelho, principalmente o Comando Vermelho, o Hamas ele é uma insurgência armada, né? Endêmica daquela região, como o Comando Vermelho, ele é uma insurgência armada endêmica. Só tem aqui no Comando Vermelho, essas outras facções aqui do Rio de Janeiro, que é endêmica. A forma, né, as táticas, as técnicas e os procedimentos são bem semelhantes, né? Insurgência armada, endêmica, organizada, hiperdifusa, né? Só difere aí do viés, né? Enquanto lá é religioso, ideológico, aqui é criminal. Ponto. Então, é bem alinhado aí. Enquanto lá existe uma dimensão informacional que favorece o Hamas, né, a propaganda, aqui nós também temos. Mas vamos falar ainda da dimensão informacional promovida pela própria organização criminosa aqui no Rio, a semelhança lá do Hamas, né? Cooptação, coerção, né? E no caso da nossa imprensa, da chamada classe falante aqui, né, partidos políticos também, né, um narco-ativismo, uma narrativa em que esses bandidos são vítimas da sociedade, são os pobres coitados, e eles estão ali. Há quem diga, né, diga que eles são os Robin Hoods da sociedade, enfim. Então, há uma semelhança muito grande. A solução para isso, e aí eu trago a minha experiência lá do Haiti, que em 63 dias a gente pacificou
aquela que era considerada a favela mais violenta do mundo, à época, pela própria Organização das Nações Unidas, que era a Cité Soleil. Uma quantidade de bandidos lá incrível. Em 63 dias, a partir do momento que a gente startou as missões, a gente pacificou. Mas, para isso, tem que sair o campo político, né? Porque a gente tem, numa sociedade, a gente tem o campo político, o campo militar, enfim. O campo militar ele vai resolver, mas desde que o campo político ele tenha vontade, vergonha na cara. Não é o que estão fazendo hoje, limitando os policiais até de entrar. Para agir. Então, pelo contrário, o campo político hoje ele atrapalha o campo militar, o campo da segurança pública de atuar. Então, a solução começaria, né, começa aí pela uma integração tanto do campo político, vontade, força, vergonha na cara para agir, e deixar por conta do campo político, o campo militar atuar, no caso, as polícias atuarem. Mas enquanto isso não houver, vai ficar essa enxugação de gelo aí, e entre a onda e o rochedo está ali a população sofrendo, que é o marisco, né? Tomando porrada, morrendo gente, inocente. A corda só arrebenta para o lado mais fraco, não tem jeito. O cidadão sempre vai pagar o preço mais caro. Não é isso? Exatamente. E aí o senhor startou lá na favela, lá na comunidade. Então, a gente chega lá em final de 2006 e em junho, né? 2 meses depois, 63 dias, assim, colocando direto de missão, 63 dias a gente pacificou, né? Com a tomada final do maior QG de bandidos lá, chamada Base Jamaica. 73º dia a gente deu o último tiro naquela região e recebeu também o último tiro. Vocês fizeram um trabalho de inteligência antes? Mapearam ali? Não, é tudo em conjunto, né? Você trabalha... Há um processo decisório para toda a missão, né? Obtenção de elementos essenciais de informação, que é a inteligência, buscando esses elementos, tudo que é necessário para você planejar a missão, é colhido ali pela inteligência, né? O planejamento, aí ensaios e aí as ações finais, né? E depois das ações finais, isso aí é importante falar, a manutenção, né? Para manutenir a paz, você entra com as medidas sociais, né? Com a melhoria. É o que a gente fazia lá. A gente tomava um ponto forte do crime, um QG do crime, né? Das gangues, ocupava e, a partir dali, deliberava as ações sociais, né? Limpeza, reestruturação das escolas, botava as escolas para funcionar, limpava as ruas, entregava água para a população, que os bandidos tinham cooptado, roubado da população, para vender para a própria população. Até cinema a gente colocou lá dentro, né? Reempossamos os prefeitos. O prefeito de Cité Soleil, ele tinha sido expulso de lá pela bandidagem. A gente reconstruiu, né? Reestruturou lá a prefeitura e reempossou ele. Então, a sociedade volta a funcionar e, por conta disso, ela tem confiança na tropa, no Estado, né? Na verdade, em última análise, no Estado, e ela começa a colaborar. Porque ela sabe, se eu colaborar, se eu entregar os bandidos que estão ainda latentes na região, eles serão presos e eles não voltarão. E eu me sinto seguro de fazer isso, porque a tropa está ali. E aí funcionou. Aonde a gente chegava e implementava tudo isso, a bandidagem não voltava. Pelo contrário, a gente ia lá, os que estavam escondidos lá nos seus santuários, ainda, só esperando a tropa sair para eles atuarem, eles foram presos. Aqueles que se entregaram, obviamente.
E teve um preparo da polícia local para dar continuidade nesse trabalho aí? Então, um dos nossos trabalhos no final lá foi reestruturar a polícia, treinar a polícia. A polícia era muito mal treinada. A gente lá, as forças especiais fizeram um trabalho muito bom lá de capacitação da polícia, né, chamada Polícia Nacional do Haiti, PNH. A gente fez esse trabalho, mas ainda assim ela é muito deficitária, principalmente em efetivo, né? Muitos foram mortos, assassinados, e muitos fugiram dali e abandonaram a profissão porque eles eram alvos, né? No meio da bandidagem. Quem não se corrompia era morto. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho lá. Mas até a ONU sair de lá, o braço armado da ONU sair de lá, a polícia de lá não conseguia ainda andar com as suas próprias pernas. O que aconteceu? Quando a ONU saiu, a bandidagem que conseguiu se esconder, ela retornou. Mesmo porque no terremoto de 2010, todos os bandidos fugiram, né? Sim. Então, esses bandidos fugiram e se esconderam, ficaram só esperando a tropa sair para eles atuarem. Então, o Haiti voltou a ser o que era antes. Isso não se compara, por exemplo, com um cenário que a gente teve aqui há 10 anos, que foi aquela tomada do Complexo do Alemão, que a gente teve as Forças Armadas lá atuando também, e aí eles implantaram uma pacificação, né, que é muito criticada, pelo menos aqui no nosso canal, que são as UPPs, e que não deu sustentabilidade. Você vê hoje o Complexo do Alemão continua do mesmo jeito que era antes. Será que isso se aplicaria aqui no Rio de Janeiro, ou teria que fazer um trabalho em conjunto? A pergunta é o seguinte: se as Forças Armadas quiser hoje, ela acaba com o tráfico de droga dentro da favela? Então, as UPPs, vamos lá. As UPPs, elas foram copiadas da nossa experiência lá no Haiti. Sim. Inclusive, o mentor, ele foi chamado, né, pelo governador à época, o mentor, lá, o nosso comandante, para que ele implementasse aqui, que ele entrasse para o governo, só que o que foi colocado na mesa, ele não aceitou. E aí foi nessa situação que virou um projeto político? E aí, ainda assim, pegaram a ideia, só a ideia, e implementaram. Mas a ideia parcialmente, né, de colocar a estrutura lá. O que eram nossos pontos fortes, colocaram aqui como UPP. Mas não adianta. O campo político lá no Haiti, a mudança de comportamento da ONU, porque até então a ONU era muito, vamos dizer assim, condescendente, né, com o crime lá, fazia vistas grossas, mas a partir do momento que ela mudou a postura, né, até por pressão internacional, ela mudou a postura e a gente foi para cima, né, agrediu as gangues. A partir daquele momento, o negócio foi resolvido, mas note que entrou o campo político, atuou, ajudou, né, junto com o campo militar. Então, né, campo do poder militar. Então, campo do poder político e campo do poder militar atuando junto, né? Então, funcionou. Colocou-se os pontos fortes, a gente tomava as posições, colocava os pontos fortes e fez aquilo tudo que eu te falei. Aqui, simplesmente chegaram lá e botaram o PP. Fizeram o quê em volta? Né? Os policiais também tinham liberdade de ação, liberdade de manobra para atuar? Não. Aí botou a molecada nova lá, recém-formada. Começou a dar errado. Porque ou faz tudo ou não faz nada. Improvisar, esse tipo de improviso normalmente acaba em desgraça, em sangue, né? Foi o que aconteceu. Não funcionou, teve gente morta, teve uma série de problemas. Não vai funcionar. Ou faz certo, mas aí é aquilo. Tem que entrar em campo, né? O poder político tem que entrar em campo, com vontade de agir. Resumindo o que você falou aí, você acha que essa politização, né, o trabalho em conjunto, eu entendi o que o senhor falou, da política e da polícia militar, do corpo militar,
pode dar muito certo, mas a politização, você não acha que é o câncer da segurança pública no Brasil hoje? Você acha que despolitizar, por exemplo, certas instituições, como a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e ter ali um comandante por mérito, um cara que foi do front, um cara que conhece estratégia, que tenha poder de fiscalizar até o governador e dar voz de prisão, se caso... Você acha que quando ele politiza isso e torna um cargo político, ele não limita o poder dessa instituição? Veja bem, eu sou um combatente, eu não sou um analista político, eu não sou sequer um estrategista. Eu sou um cara de ponta, um caçador de operações especiais, e por ter passado 30 anos nas Forças Especiais, obviamente a gente aprende muita coisa, né? Então, o nível de contaminação aqui política dentro da segurança pública, a gente sabe que existe, eu não sei dimensionar isso. O que eu sei dizer é que, se não atuarem junto, o campo do poder político, o campo do poder militar, se não atuarem juntos, não houver sinergia, um norte para seguir, não vai funcionar em lugar nenhum do mundo, nem em Marte, né? Ainda mais numa estrutura social que nós temos aqui, complicadíssima. Há décadas, né? Há décadas em deterioração, né? O negócio vem num declínio aí, né, muito, muito elevado, um nível de contaminação aí, de corrupção. O senhor basicamente resumiu o problema do Brasil hoje. A gente não tem um apoio político, né? E a gente tem a politização hoje usando isso para fins próprios. E o que é triste é que esses atores políticos, eles sabem, eles estudam. Alguns são idiotas mesmo, não tem jeito. Idiotice invencível, mas outros, eles sabem, eles conhecem a solução, mas eles não querem pagar o preço. Tá bom para eles, né? Eles andam bem guarnecidos, né? Com seus guardas-costas, e não interessa para eles mexer nesse vespeiro. Mas a solução... O começo de uma solução, né? A gente nem pode dizer que vai conseguir reverter isso aí, mas o começo, né, de uma solução seria isso aí: unir forças, campo político, campo da segurança pública, atuando, e, obviamente, a gente também necessita de um exemplo que venha de cima, né? E hoje está complicado isso aí. Israel tem lá o grupo Mossad, né, que para mim, na minha opinião, é um dos maiores grupos de inteligência de forças especiais do mundo. Um dos maiores, né, até para a galera não ficar ali um pouco enciumada. Cara, como que eles conseguiram fazer esse ataque dentro de Israel com esse grupo tão inteligente? Será que esse grupo falhou ali na estratégia em defender Israel? Para mim, o Mossad é o maior serviço de inteligência do mundo. Eu não tenho dúvida disso. Como ele trabalha, né? Agora, uma coisa... Deixa eu pegar o livro aqui. Uma coisa é certa, né? Todos que atuaram nessa ação, força de sustentação, força subterrânea, que trabalharam indiretamente ou diretamente, serão caçados pelo Kidon. O Kidon é um grupo que tem no Mossad, que ele recebe as missões de eliminação dos inimigos do Estado de Israel. Todos serão buscados, não importam, né? Depois do atentado de Munique, em 72, todos os envolvidos, direto e indiretamente, foram eliminados, mundo afora. Então, na minha opinião, né, há algumas teorias aí. O Mossad não detectou, tanto o Mossad como o Shin Bet. Tá? O Mossad é o serviço de inteligência que age fora das fronteiras de Israel, e o Shin Bet ele age dentro das fronteiras de Israel. Então, há quem diga que eles não detectaram. Improvável. Eu acho improvável por conta até da dimensão do ataque. Né? O ataque envolveu muitos recursos, então eu não acredito nisso aí.
Outros dizem, né, que eles detectaram e não reportaram às autoridades competentes. Também não acredito. Ninguém ia segurar um negócio desse. O mais provável que o Mossad detectou, ok? Informou as autoridades, que é normal, que dentro da cadeia de comando, passou para frente, mas aí o campo político ele atuou. Né? Eles resolveram não tomar providência. Não tomar providência por quê? Poderiam não ter os elementos essenciais de informação, né? Informações suficientes, como data, local, e-mails que eles iam utilizar, essa é uma hipótese. Então, eles não tinham ali fechado todas as informações. E também talvez porque uma ofensiva preventiva, ou seja, Israel atacar antes que eles atacassem, poderia ali atrapalhar. Israel anda numa negociação com a Arábia Saudita, como eu falei, a Arábia Saudita para reconhecer o Estado de Israel como legítimo. Né? Ou também pode ser que eles tinham as informações todas, mas o Hamas malandramente antecipou. E o Hamas ele foi muito cruel porque ele escolheu justamente um período de festa religiosa do povo judaico, que era o Sukkot, né, se eu não me engano, que chama-se a Festa das Cabanas. Né? Eles passam lá uns dias comemorando lá, agradecendo a Deus pelos 40 anos da travessia, do Êxodo, né, a travessia do deserto. E eu tenho até um amigo que é lá do exército israelense, que ele falou o seguinte: pô, Assombroso, foi uma covardia, né? Foi uma covardia porque os quartéis estavam vazios, os militares estavam todos em casa comemorando a Festa das Cabanas, então, e eles sabiam disso e atacaram. Então pode ser que o Hamas antecipou por conta do feriado lá, mas o feriado já estava previsto, né? E atacaram. Então, na minha opinião, houve uma interferência aí do campo político nessa questão, que pagaram caro. A boa notícia é que a sociedade judaica, o povo de Israel, ele está unido em, primeiro, destruir o Hamas e depois apurar as responsabilidades. Então, ninguém lá está pensando agora em quem foi o culpado, se foi o Shin Bet, se foi o Mossad, quem fez besteira ou deixou de fazer seu trabalho. Ninguém está preocupado com isso. A preocupação hoje, geral do povo judaico, é eliminar o grupo Hamas. Ponto. Assombroso, qual seria aí o próximo passo de Israel para ter êxito aí nesse conflito? O êxito seria a extinção ali do Hamas, a eliminação de todos os elementos do Hamas, a eliminação de todos os elementos da força de sustentação, da força subterrânea, que atuaram ali indiretamente ou diretamente na elaboração desse plano macabro, esse terror que foi imposto lá ao Estado de Israel. Mas já está em curso. Israel ele vai usar ali a doutrina da contra-guerrilha, né, da contra-forças irregulares. Já está em curso, né, a primeira fase, que é o isolamento da área, mesmo porque está tudo furado lá. Isso aí é a minha opinião de combatente. Tá? Eu não sou analista político, tampouco sou estrategista militar, mas pelo aquilo que a gente entende, né, que a gente aprende, né, em 30 anos de forças especiais, basicamente vai ser empregada ali a doutrina contra forças irregulares, que é uma força irregular, né, um ator não estatal. Já está em curso lá o isolamento da área, né, as operações de inteligência, identificar e eliminar as lideranças locais do Hamas, locais, né, porque as lideranças mesmo elas estão lá no Catar, escondidinhas, né? Então, Israel já usou lá a sua força aérea, né? E operadores de forças especiais nisso aí. Depois virá o investimento, aí a infantaria entrando, a cavalaria terá problemas, né? Porque
Os blindados eles terão, por conta dos bombardeios foram feitos, destruiu lá a estrutura, a malha rodoviária, então vai ser difícil entrar com os blindados. Mas, de qualquer forma, vai ter que empregar a estratégia de ir em casa buscar, né? Casa a casa. Tem a questão dos reféns, né? Tem que resgatar os reféns e esgotar lá todos os recursos, todos os ativos do Hamas, acabar, pulverizar eles. Captura e eliminação, né? Como eu falei, dos colaboradores. Aí, isso aí é para além das fronteiras de Israel, inclusive dentro lá do Irã. Agora, o Israel ele tem alguns óbices, né? Algumas complexidades aí no teatro de operações, né? O ambiente urbano, a gente viu isso lá no Haiti, né? Ele favorece o defensor, né? O bandido, o terrorista que está homiziado lá, ele se favorece, tanto que há uma relação para da força adversa homiziado, você emprega de 8 a 10 combatentes. Israel tem uma expertise nesse tipo de combate, ainda que reduza para 5, mas vai ter que botar muita gente lá. Então, favorece o ambiente urbano, que é complicado, ele é estagnado. Tal. O mapa humano lá é muito denso, são, se eu não me engano, 2 milhões de palestinos, 50 mil terroristas, 220 reféns, tudo isso junto, tudo encaixotado, ruínas e tal. Então, isso vai favorecer muito, né, o terrorista do Hamas. Israel não terá o apoio da população, isso vai complicar, haverá inquietações por conta da população. O terrorista ele não vai estar fardado, ele está no meio da população, se levanta a K-47 e atira no soldado, isso é muito complicado. A questão dos reféns, os reféns estão lá, provavelmente onde os reféns estão recolhidos, está tudo armadilhado, vai morrer gente, o próprio refém pode estar armadilhado, no momento lá, solta um refém e o refém está com explosivo, tudo isso pode acontecer. A morte de um refém, isso muda a opinião, pode mudar, né, a opinião pública interna dentro de Israel. Então, a dimensão informacional ela vai ter um baque. Vão utilizar isso, a mídia internacional e a própria mídia local vai bater lá no primeiro-ministro, nas tropas, enfim. A questão dos escudos humanos, né? Israel ele é muito seletivo, ele é muito cuidadoso com essa questão do efeito colateral. Então, o Hamas já é modus operandi do Hamas usar escudos humanos, usar o Hospital Paiol, usar Mesquita Paiol, usar a Escola Paiol, ou seja, todas essas estruturas, eles colocam armamento, colocam munição, colocam terroristas ali, então tem essa questão dos escudos humanos que vai reverberar aí na dimensão informacional, vai ter propaganda, se houver efeito colateral, vai ter propaganda contra Israel. Vai estar tudo armadilhado, tem a questão dos túneis, então não tem ninguém aqui, daqui a pouco sai o cara ali, sai o terrorista ali, explode tudo, ataca, terrorista, inclusive homem-bomba. A trafegabilidade dos blindados, como eu falei, ela vai ser prejudicada, está tudo demolido lá. Né? Então, o blindado, o principal blindado israelense, eu esqueço o nome dele, a denominação, mas ele é muito grande, ele tem dificuldade de manobrar e ali tudo, estrutura toda detonada, vai ser complicado. Dentro do direito internacional de conflitos, Israel ele tem que obedecer, né, as normas ali, os códigos de conduta, de guerra, que a gente chama de regra de engajamento, ele vai obedecer, o terrorista não vai obedecer. Então, são
N questões complexas aí que vão trabalhar contra Israel. Então, Israel sabe disso. Ele também sabe que, por conta da dimensão informacional contra ele, ele precisa agir rápido, porque passou um tempinho lá, explodiram lá, jogaram uma bomba lá no hospital, correram logo para imputar a culpa a Israel e depois... Que é a guerra híbrida, né? A guerra de informação para tentar... Já para desviar ali, já começaram a esquecer os mortos do lado de Israel, já começaram a focar ali no primeiro-ministro de Israel, destruir a reputação dele, tirar a legitimidade da reação de Israel, enfim. É muito complexo, mas eles vão ter que agir e não podem demorar muito, não. Eu vi até numa pesquisa que eu fiz, né, que muitas das guerras começam com a informação. E na maioria das vezes eles usam, cara, imagens com crianças, né, com civis, com tudo, para poder indignar o mundo e, através dessa informação, startar ali um cenário de guerra. Muitas das vezes essas informações são criadas dentro do próprio país que quer dar o start nessa guerra para poder... Então é uma guerra híbrida, né? E essa dimensão informacional, como eu falei, ela é tão importante e a gente, enquanto cidadãos, né, do mundo livre, a gente não pode reforçar narrativas erradas, porque é tão importante essa dimensão da guerra, que é a dimensão informacional, que ela pode tirar a legitimidade de um Estado reagir a uma agressão, que é lícito. Israel foi atacado. Então, a partir do momento que ele foi atacado, ele tem liberdade de ação para contra-atacar. E, num primeiro momento, ninguém vai questionar muito isso. Mas, num segundo momento, já começam as narrativas, já começa esse campo informacional a atuar, chega ao ponto que contamina tantas sociedades, a pressão é tão grande, passa a ser errado, que inviabiliza ele fazer o que ele tem que fazer hoje, que é destruir o Hamas. Não há outra alternativa. O Hamas, ele não quer paz, né? Qualquer pessoa, quer dizer, o Hamas hoje ele quer paz. Ele foi lá, bateu Israel, volta, agora eu quero paz, para se reestruturar e, no momento oportuno, ele atacar novamente, né? Mas ele não quer acordo com Israel, ele quer extinção de Israel, ele quer acabar com os judeus. Isso está no estatuto deles. Então, se as pessoas começarem erroneamente a pedir paz, né, com o intuito... Eu sei que a intenção é boa, né? Não quer ver morte, mas hoje só vai adiar o número de mortes, porque o Hamas ele vai voltar e atacar novamente, covardemente, vai matar civis. A gente está falando isso aqui justamente para você, que é a nossa audiência, a importância que você tem de analisar um post, uma informação, um vídeo antes de você propagar isso. Porque muitos desses vídeos que você estão propagando, o intuito foi esse. Foi um vídeo lançado para ser propagado para poder criar uma narrativa de ataque ou de defesa de alguma situação. Então tenham muito cuidado, não tome lado agora nesse conflito, entenda os motivos tanto de um lado quanto de outro e ouçam pelo menos pessoas, cara, como o Assombroso ali, vai lá nas redes sociais dele, dá uma pesquisada, que tem uma visão real do front, daquilo que é a realidade de combate, não é isso, Assombroso? Eu acho que tem que tomar lado, o lado do que é certo, né? Sim, o lado do que é lado certo. Da humanidade. E se instruir. Não, que eu falo tomar lado é não tomar lado sem saber a real história, né? Eu acho que eu me expressei mal aqui. Vamos estudar. Esse livro aqui, ele foi escrito pelo filho do fundador do Hamas. Esse rapaz, ele foi criado dentro do Hamas. Ele foi escrito pelo filho do Sheikh Hassan Youssef, né, criador do Hamas. Esse rapaz acompanhou toda a evolução do Hamas lá até que ele desertou e foi para os Estados Unidos. Ele conta aqui quem é o Hamas. Fonte primária mais fidedigna do que essa, impossível. Ele era do Hamas. Ele era combatente do Hamas. E esse livro aqui vai te explicar que o Hamas nunca quis paz.
Nunca quis paz. Ele fala que o Hamas nunca quis paz. O Hamas ele sempre quis protagonismo no mundo islâmico. Protagonismo significa isso aqui. Yasser Arafat, ele morreu milionário, ok? Só para você ter uma ideia, tem uma página aqui que fala sobre o encontro em Camp David, que aconteceu em 2000 nos Estados Unidos. O presidente era Bill Clinton, o primeiro-ministro de Israel era Mubarak, se eu não me engano, e a autoridade palestina, na época, o líder da Organização para a Libertação da Palestina era o terrorista Yasser Arafat. Então, Bill Clinton ele reuniu lá em Camp David, nos Estados Unidos, na Casa Branca, esses dois chefes, né, para eles negociarem a paz. E Mubarak botou debaixo do braço dele e levou para a negociação uma oferta que era o sonho de todo palestino, note, de todo palestino. Entregar 90% da Cisjordânia para os palestinos, 100% da faixa de Gaza aos palestinos, e indenização por todos aqueles palestinos que tinham perdido terra. Indenização. Yasser Arafat não aceitou. Até a elite judaica mundial não acreditou na oferta que estava sendo feita. O nome da oferta era Terras pela Paz, entre aspas. Arafat não aceitou. Não aceitou porque acabaria ali a razão de ser do Hamas. E, principalmente, os recursos não viriam mais. Arafat já estava milionário, ele não queria perder a fonte. Que se dane o povo palestino. Não aceitaram. Isso foi em 2000, tem pouco tempo. Algo que poderia ter sido decidido lá, poderia ter poupado vidas. Mas quem diz que esses grupos terroristas estão preocupados em poupar vidas? Estão nem aí. Eles não estão preocupados com os palestinos. Por isso a gente tem que se instruir, a gente tem que se informar. Tem pessoas que não adiantam, são psicopatas mesmo, elas são pró-Hamas, não tem jeito. Mas pessoas boas de coração, que elas estão tomando um lado, né? Mas porque elas têm bom coração, elas acham que pedindo a paz vai resolver isso, vamos estudar, vamos aqui, ó, fonte primária, um dos integrantes do Hamas contando toda a história, vamos entender que o Hamas não tem nada a ver com o povo palestino, pelo contrário, ele usa o povo da faixa de Gaza como escudo. Né? Ele usa isso aí para explorar a propaganda contra o Estado de Israel e se manter no poder. Então, para a nossa audiência entender, existe uma diferença entre você defender o povo palestino, que eu acho que está sofrendo com isso, e defender o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista que tem que ser extirpado. Exatamente. É isso. Pelo bem do povo palestino. É isso aí. Sombroso, obrigado aí pela tua entrevista, pelo teu conhecimento. Eu acho que esclareceu muita coisa aqui pra gente, mas eu vou deixar aberto aqui para nossa audiência mandar lá no comentário se quer saber mais alguma coisa e já deixar o convite aqui para uma parte 2, né, se nossa audiência quiser ali, para a gente aprofundar esse assunto, né? Parece que você está escrevendo aí, está com um projeto novo aí, tem um livro aí que tá para sair, não é isso? O meu livro é um livro biográfico, não está aqui, está nas mãos da editora, né? Está na finalização já. Eles pediram para não comentar muito, não dar muito detalhes, mas tá vindo aí. A gente quer ter a oportunidade de anunciar aí, até falar um pouquinho do livro quando lançar. Ah, beleza. Tá bom? E como que a galera te acompanha aí nas redes sociais? Qual é o... Instagram, né? Assombroso762. E TikTok também, Assombroso762. Mas não movimento lá muito no TikTok, mas principalmente Instagram, Assombroso762. Tem no YouTube também lá um canal, mas eu também no movimento. Mas Instagram lá já estou chegando a 74 mil seguidores. Então vamos lá, galera. Vamos acompanhar tá grande lá. O Assombroso lá, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante para você. Eu quero terminar ali batendo continência para o senhor. Valeu. Né? Uma questão que eu falo muito aqui no meu canal, eu
Eu admiro os outros países que honram os seus veteranos, homenageiam os seus veteranos, e a gente tem visto totalmente o oposto aqui no Brasil, os nossos veteranos sendo humilhados em várias corporações, né, situações assim absurdas. Mas se você é minha audiência, se você acompanha meu canal, se você tem visto ali os nossos vídeos, quando esses caras passaram pela rua, dá um abraço nele, bate continência, porque esses caras merecem ser honrados, que deram a vida aí pela gente. Meu irmão, muito obrigado. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer aqui, uma homenagem para vocês que deram a vida aqui pela gente. E eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui, a consideração, né, de me chamar aqui para falar um pouco desses temas aí, espinhosos, complicados, mas que é preciso a gente falar. Assim. E que toda nossa população aprenda a valorizar os nossos veteranos. Meu irmão, desejo todo o sucesso do mundo e quando lançar o livro te espero aqui para a gente fazer perto. Bora, combinado. Galera, curte muito, compartilha esse vídeo aí, deixa aí teu comentário, o que você achou desse bate-papo. Se tiver mais algum tema específico, comenta aí, que a gente chama aí o Assombroso para uma parte 2 aí. Espero que a próxima entrevista seja um acordo de paz e a gente tenha menos mortes aí no nosso país, porque nossa profundo sentimento a todas as vítimas desse caos aí, porque é terrível, é terrível. Obrigado. Eu espero voltar aí, dar a notícia que o Hamas ele foi exterminado. E a paz voltou. Exterminado. Voltou. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima entrevista.